Graça e paz. Bom, a minha leitora não está aqui para ler de novo. Hoje eu quero que a gente leia o versículo de Isaías 61:10. Então a Cota vai ler. Se a gente sair daqui memorizando um versículo da Bíblia, já é todo um sucesso. Vamos ler juntas, gente? Vamos ler juntos, porque se a gente gravar isso, né? Vamos ler lá. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noiva que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Vamos orar? Senhor amado, nós necessitamos de Ti, Senhor, porque não há nada em nós que possa agradar-te, mas é a vida do Teu Filho e a suficiência da obra que Ele já realizou. E porque Ele completou a sua obra e foi glorificado nos céus, Ele pôde enviar o Seu Espírito Santo para que toda esta maravilhosa salvação possa ser revelada e manifestada nas nossas vidas. Aquieta, Pai, os nossos corações, abre os nossos ouvidos e revela, Pai, a Tua palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, agora a gente vai ver aqui, me cobriu de vestes de salvação. Vamos falar um pouquinho sobre a salvação. O que é a salvação e o que em nós precisa ser salvo. A gente no primeiro estudo, viu os propósitos de Deus, viu que a gente está fora dos propósitos. E até eu queria ter comentado alguma coisa sobre os propósitos do Senhor na minha vida, de ter levado a gente para o Paraguai, mas Deus encaminhou por outro lado. A hora que Ele proporcionar, a gente dá o testemunho. Vamos manter dentro da direção que... Vamos se encaixar dentro de como o Espírito vai guiando a gente. Então eu queria que a Elaine fizesse a leitura de 1 de Tessalonicenses 5:23, porque aí no versículo que a gente leu, a gente viu que a minha alma se alegra. E realmente, no setor da alma é onde estão as nossas emoções, a nossa alegria, a nossa tristeza, o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso intelecto. Isso faz parte da nossa alma. Mas como a gente vai falar agora sobre a salvação, as vestes da salvação, o que em nós precisa ser salvo? Então, primeiro vamos ver o que nós somos. Como Deus vê a gente. Então vamos ler primeiro de Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, amém. A gente viu que quando Deus fala do que é a gente, do nosso ser completo, Ele divide a gente entre espírito, alma e corpo. A Bíblia é o único livro que divide o homem em 3 partes. Vocês não vão encontrar o homem dividido em 3 partes, nem na medicina, nem no budismo, nem no hinduísmo, em nenhum de outro lugar. Porque só aquele que nos fez, ele realmente sabe de que maneira que ele fez. Então tem muita confusão onde as pessoas pensam que espírito e alma é a mesma coisa. Mas a Bíblia fala espírito, vírgula, alma e corpo, tá? Espírito e alma não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo começa a falar a partir do espírito. Quando a gente pensa na gente, a primeira coisa que a gente pensa é no corpo, certo? Agora, por que Paulo começa pelo espírito? Não é porque a ordem tanto faz, é porque realmente o espírito é a parte mais importante de todo o nosso ser.
o corpo é o mais fácil da gente entender. O corpo, ele me permite conhecer o mundo material. Então, através do que eu vejo, através do que eu escuto, através do meu tato, então eu posso conhecer e me identificar, né? O conhecimento pode vir no meu cérebro e isso é tudo possível por causa do nosso corpo. Então, nós temos os sentidos e isso vai fazer com que eu possa conhecer tudo que é material. Agora, a alma é tudo relacionado à nossa parte mental, intelectual, de vontade e dos sentimentos. Então, a gente vê que o corpo trabalha num nível, a alma já vai trabalhar com outro nível. Já não é mais com isso é áspero, isso é lisinho, não. Já é sentimento, vontade, eu gosto disso. Eu quero tomar água. Não, eu só gosto de Coca-Cola. Então, é a nossa vontade, é o nosso intelecto, são os nossos sentimentos. Eu estou com medo, eu estou ansiosa, eu tenho raiva, hoje eu estou contente. Nossa, a gente toma pilha de energia. Então, isso aí é tudo com relação à nossa alma. E o espírito? Com relação ao espírito, parece que tem uma ignorância total. Então, aí a gente já vê um problema. Porque a parte mais importante para Deus é a parte que menos a gente conhece. Para que serve o espírito? Como que eu posso perceber as coisas do espírito? Parece até que o espírito é só um adorno mais na nossa vida, né? Porque parece que a gente só, com corpo e com alma, podia viver tranquilamente. Né? Um corpo para a gente andar e a alma para a gente se sentir feliz, ou já está tão bom. Para que a gente precisa mais de espírito? Para que serve o espírito, então? Através do espírito é que o homem pode ser consciente de Deus e pode se comunicar com Deus. Então, a gente vê muitas vezes o homem tentando se comunicar com Deus através da sua alma. Só que Deus é espírito e nós temos que se comunicar com Ele através do espírito. Nem o corpo, nem a alma foram desenhados para comunicar-se com Deus. Então, nós vamos estar usando o veículo errado para fazer essa comunicação. É igual eu tentar descobrir as cores através do som. Gente, esse som parece que é vermelho. Gente, não dá. Cada coisa na sua função, tá? Então, o corpo é para me relacionar com tudo que é material. A alma é o meu eu, o meu ego, são todos os meus sentimentos, é a minha vontade, o meu caráter, é tudo que sou eu da parte que não é material. Agora, o espírito, então, é para a gente se comunicar com Deus. No ato criador de Deus, quando Deus fez Adão do pó da terra, né? Soprou o fôlego de vidas, né? Deu a vida espiritual e a alma, o Adão passou a ser alma vivente. Então, Deus colocou a alma como no meio do espírito e no meio do corpo. Então, a alma, através do corpo, a alma, o meu eu, através do corpo, se relaciona com tudo que é material e através do espírito, ela vai se relacionar com tudo que é espiritual. Daí tá 10. Então, com o meu corpo, eu posso ter acesso e manifestar minha vida através de tudo que é material e do outro lado tudo que é divino, pelo espírito, tudo que é espiritual. Por meio do corpo, eu tenho uma consciência terrenal e por meio do espírito, eu tenho uma consciência espiritual. Então, esse sou eu, a minha alma. Então, com os dois, tá? Porque a vontade de Deus é que o homem tenha alma. Deus fez espírito, alma e corpo. Agora, o propósito de Deus era então que
participando dessa vida divina. Então, imagine que Adão tivesse ido lá e tivesse comido do fruto da árvore da vida, né? Estar em Cristo, o seu espírito, a vida divina pudesse ser manifestada através do espírito e a alma pudesse então manifestar. Quer dizer, os meus sentimentos, a minha emoção, as minhas atitudes, o meu intelecto iam estar sendo guiados por Deus para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse ser dona de casa, para que eu pudesse participar no acampamento. Então, o homem ia estar tanto ligado no espírito como ligado na matéria. Porque no budismo, eles acham que tudo que é com relação à matéria é má. Não, Deus fez o material e fez o celestial. O corpo, hoje a gente tem um corpo vendido pelo pecado, mas o corpo em si, Adão, lá no começo, o corpo não era mau, a nudez não era má. O problema não está na matéria. O problema está na separação do homem com a vida de Deus. Tá? Agora, quando então entrou o pecado e o homem se viu separado, o corpo vai arrastar a alma para tudo que é terrenal. Tudo que é carnal. Então, o que aconteceu? Eu estou desligada de tudo que é espiritual. Por isso que as coisas de Deus são tão complicadas, tão difíceis, a gente não entende, também não gosta tanto, porque entre um acampamento e o aniversário, o show, a novela, não sei o que, gente, a gente é muito mais arrastada para as coisas que você pode ver, que você pode ouvir, do que para as coisas de Deus. Porque, claro, a gente é assim. Então, depois do pecado, o que aconteceu com o homem? A alma vai arrastar ele para tudo que é terrenal. E, ao invés do homem ter, manifestar essa vida espiritual de Deus, ele só vai querer viver em função de tudo que é material. De espiritual, ele passa a ser agora carnal. Então, o pecado agora, ele mora no nosso corpo, ele é um ingrediente extra, que não estava dentro dos propósitos de Deus, mas porque o homem decidiu. Então, agora ele faz parte da nossa natureza e ele vai arrastar a gente para tudo que é mais longe, mais longe, mais longe e mais longe de Deus. Então, o pecado agora afetou quantas partes do nosso ser? Todas. Espírito, alma e corpo. O que aconteceu com o espírito? O espírito morreu. A gente está desligado do Senhor. E o que aconteceu com a nossa alma? Ficou afetada. Por quê? Porque agora as minhas emoções, eu tenho medo, os meus sentimentos. Então, toda a nossa alma, todo o nosso intelecto, toda a nossa mente, toda a nossa vontade, todas as nossas emoções estão voltadas para onde? Para o material. É igual a força da gravidade, gente. Se eu tiver um objeto aqui e eu soltar, ele vai cair. Então, a nossa atração, e é uma coisa muito forte, é para as coisas da carne. É para tudo que é terrenal. Nada para o que é espiritual. E o nosso espírito, então, ficou morto. E a parte nossa, que tinha que estar em contato com Deus, para se sentir amada, para se sentir cuidada, para se sentir protegida, para ter a satisfação, para saber que a gente estava agora dentro do propósito de Deus, morreu. Então, nós estamos completamente desligados e alheios a tudo que é de Deus e a tudo que é espiritual. E quando o espírito morreu, o que aconteceu? A alma se engrandeceu e passou a ser o lugar central das nossas vidas. Antes, através do espírito, ela ia buscar alegria em Deus. O espírito está morto. Aonde a alma vai buscar alegria agora? Nas fontes
de satisfação do seu intelecto. Então, por exemplo, se uns têm tendência mais para a bebida, outros têm tendência mais para o sexo, outros têm tendência mais para o intelecto, né? Tem gente que fala, ai não, eu sou mais não tão carnal, meu negócio é só livros, cultura, teatro. Gente, é alma, é para satisfação do quê? Do meu eu. Então, você ser mais intelectual, ou você ser mais bêbado, tá certo que tem muita diferença, mas tudo a gente está sendo trabalhado a nível do quê? De alma. Eu não estou falando que ser bêbado é igual a ser intelectual. Para a sociedade, gente, para a sociedade tem muita diferença. Eu estou falando a nível espiritual, tá? Como o pastor Glênio sempre fala, a minha vida reta e de boa conduta pode me livrar da prisão, mas não vai me livrar do inferno. Então, a gente socialmente, claro que tem muita diferença entre você conviver com pessoas intelectuais do que você conviver com assassinos, né? Agora, nós estamos falando, mas nós estamos falando a nível do Senhor. Nós estamos falando aqui numa outra escala de vida. Como a gente falou, já não é mais a vida criada, é uma vida gerada do Pai. Então, quando o homem, agora com o espírito morto, a sua alma quer ser agradada, o que passou a ser o centro da vida dela? O próprio eu. Qual que era o propósito de Deus? Reunir todas as coisas em Cristo, convergir em Cristo. Agora, sem o espírito, automaticamente, não precisa fazer nenhum esforço. Quem quer ser agradado? Eu. Então, tudo agora na minha vida vai ser relacionado com o quê? Com a minha satisfação. Então, um é mais intelectual, aonde vai estar a satisfação dele? Nos livros, pode ser até em estudar Bíblia, hebraico, grego. E, gente, tem coisa para estudar que não acaba mais. Tá? Mas toda essa parte, eu não sou contra o estudo. Misericórdia. Eu acho que a gente tem que estudar. Mas eu estou falando, mas todo o propósito que está fora do propósito de Deus de reunir em Cristo todas as coisas é vão, não serve de nada. Você vai ser um super intelectual e a tua vida vai ser vazia. Por quê? Porque o muito conhecer, aí já está escrito no livro de Eclesiastes, ele é enfado e canseiro, a gente não tem limite nisso. Às vezes a gente quer fugir do físico para ir para o intelectual. Nós estamos trabalhando no mesmo nível. No nível da satisfação do ser humano. Certo? Porque tem gente que, não, livro para mim não, meu negócio é corpo. Não, mas o meu negócio é trabalho. Não, mas o meu negócio é só vivo para minha família. Tudo isso é a mesma coisa. Tudo é a nível do quê? De alma. Então, eu vou nessa igreja aqui porque ela é mais animada, sabe? Gente, aquela igreja é super morta. Né? Ou então, eu gosto de escutar o pastor Glênio, mas eu prefiro por internet lá na minha casa, porque, olha, é um saco, você tem que ir na igreja, demora, hoje está frio. Então, tudo a gente usa para quê? Para nossa própria satisfação. Tudo a nível do quê? De alma. Tudo para que eu esteja cômodo, para que eu esteja satisfeito, para que eu esteja no melhor dentro do que eu determinei para a minha vida. Até quando a gente usa Deus, a gente arrasta Ele para nossa própria satisfação. Então, tudo que está relacionado à nossa alma, o que é? Vamos falar de novo o que está a nível de alma. As nossas decisões, os nossos sentimentos, a nossa vontade, tudo começou a ser guiado como tendo base o meu eu. Não como tendo base o Senhor. Então, isso é a nível. Então, como a alma agora passou a ser a fonte de origem de todas as decisões do homem, a fonte de origem de todas as alegrias do homem, a fonte de origem de toda a satisfação do homem. Agora, até quando eu participo em acampamento, se eu estou trabalhando a nível de alma, não tem nada que ver com o espírito. Porque eu ainda estou buscando a minha própria satisfação. Também não sou contra acampamento, eu acho uma delícia e eu acho que é muito válido, mas a gente precisa
essa consciência. Claro que Deus quer que o homem tenha alma. Gente, foi Ele que criou as emoções. A gente não vai viver agora que nem barata, sem sentimento, sem manifestar a expressão, sem manifestar a ira, sem manifestar as emoções. O problema não está nisso. Tá? Deus quer que o homem tenha alma, mas Deus quer que esta alma esteja de acordo com o Espírito de Deus. Então, a minha alegria não tem que vir da minha satisfação. A minha alegria vai vir do Senhor. A minha vida intelectual, o meu corpo, a minha casa, a minha família, tudo, gente, é tudo ótimo, tudo bom, tudo lindo, maravilhoso. Claro que Deus quer que a gente cuide da nossa família, claro que Deus quer que cuide do corpo, claro que Deus quer que a gente tenha trabalho, claro que Deus quer que a gente faça pós-graduação, claro que Deus quer tudo. Agora, o que está no centro? O Espírito do Senhor que falou com o meu espírito, ou eu tomei uma decisão, gente, esse ano eu faço minha pós-graduação. Então, porque claro que isso vai ser bom para o ministério. Então, eu vou fazer. Meu marido não quer muito, já sabe, as crianças também. Mas a gente vive para o Senhor, né? E daí vira aquele rolo em casa. Mas o propósito não é bom? O propósito é bom. Mas será que esse era o propósito de Deus para mim, nesse momento? Ou será que a minha alma precisa, assim, né? Falar, olha, gente, estou fazendo pós-graduação, porque, olha, amo o Senhor. E é muito mais gostoso estar com um monte de amigo, né, na faculdade, do que estar lá cuidando de criança e que é empregada e que eu não sei o quê. Então, o homem converteu agora a sua alma na sua principal ocupação. Então, é o que eu quero, o que eu gosto, quando eu quero, quando o que eu determino, e é para o Senhor, viu? Mas quem determinou? Eu. Para o Senhor é porque a gente acha que quando a gente fala que é para o Senhor, né? É uma coisa... Aí todo mundo fala, nossa... Mas, gente, será que é para o Senhor? Porque, olha, a nossa alma é terrível. A gente tem máscaras e máscaras e máscaras. Então, o homem agora, ele converteu a alma na principal ocupação. E o que o homem é agora? Carnal. Vamos rapidinho pegar 2 versículos. Gênesis 6, 3. E depois Romanos 7, 14. O que Deus quer ver na gente? Um homem espiritual. Agora, o pecado fez da gente um homem carnal. Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Claro. Adão ainda era neutro. Ele pôde escolher. A gente não tem mais escolha. Nós já fomos vendidos e agora esse pecado, ele já está dentro da gente. Não tem jeito. A gente é carnal. Às vezes a gente se assusta e fala, gente, como aquela ali é carnal ainda? Com coisa que a gente fosse diferente. Gente, todo mundo que nasce de pai e de mãe é carnal. Quem aqui que é mais carnal? Quem que é menos carnal? Só se tiver extraterrestre no meio da gente. Todo mundo é carnal. Por que a gente às vezes fica... Ai, nossa, mas é que meu marido é muito carnal, eu só penso em sexo. E a gente é o quê? A gente é menos carnal. Ai, a outra só pensa em comida. Ai, meu filho só pensa em não sei o quê. E a gente é até bem criativo, né? Tem várias manifestações da carne. Mas é todo mundo carne. E eu não sei por que a gente se impressiona com os outros se a gente é igualzinho. Porque até quando eu quero vestir mascarinha de espiritual, Deus sabe que a gente é carnal e a gente foi vendido. E agora é uma miséria. Porque até quando a gente não quer ser, a gente é. Às vezes a gente tem medo, não queria ter medo, mas tem medo. Não tenho medo porque eu quero.
Lá em Assunção tem um parque que a gente costuma andar. E quando é de noite, aquele parque é o puro sapo. Eu tenho horror de sapo. E meu marido fala, mas isso aí é absurdo, porque olha o teu tamanho, olha o tamanho do sapo. O sapo não vai fazer nada. Gente, não tem nenhuma explicação. Eu tenho 1,76 m para ter medo do sapo, que deve ter 20 centímetros de altura. É ridículo. Agora, vocês pensam que eu tenho medo de sapo porque eu quero? Já veio, gente. Já minha mãe acho que tinha medo de sapo. A coisa já vem. O medo, a ansiedade. Ninguém é ansioso porque quer. Nós somos assim. Por que a gente tenta negar tanto? Por que a gente não assume? Senhor, eu sou assim. Eu também queria comer menos e estar mais magrinha. Mas agora, tomando meus hormônios... Tem que pôr as blusas de tecido para disfarçar, porque se é de camisetinha, marca os rolinhos, entendeu? Mas eu sou carnal, eu gosto de comer. Eu como mais do que eu precisava. Eu como. Pode ser porque eu sei disfarçar bem. Agora, eu como mais do que eu precisava? Como. Agora, eu sou carnal, eu vou negar isso? Não. O homem é carnal, ele foi vendido. Quanto mais eu aceitar a minha carnalidade, mais eu vou aceitar a carnalidade do marido, mais eu vou aceitar a carnalidade do vizinho, mais eu vou aceitar a carnalidade do pastor. Vocês pensam que o pastor não é carnal? Gente, a gente é carnal. Não era a vontade de Deus que o homem fosse vendido, né? E fosse enganado, mas aconteceu, agora aconteceu, a gente é assim, a gente é ansioso, a gente tem medo, a gente não vamos negar. Não adianta falar, ai não, eu estou no Senhor, olha, eu já por fé, eu posso até falar, mas à noite a minha mente fica assim, ó. Por quê? Porque a gente é carnal e a gente se preocupa e a gente quer ver a coisa acontecer. Porque se eu não vejo, se ninguém me contou, é difícil viver por fé. Claro, viver por fé é pelo Espírito. Eu não sou acostumada a andar no Espírito, eu sou acostumada a andar na carne. Nós somos carnais. Vamos voltar aqui para onde é que eu estava aqui. Ai, dou umas voltas assim, já achei. Bom, depois do pecado, então, o que o homem vai ter consciência? Do corpo. Quando Adão pecou, o que aconteceu com Adão? Abriu o olho, e o que ele viu? Estou separado do Senhor. Isso que aconteceu com Adão? Não, o que o Adão viu? Ah, estou nu. Gente, tinha algum problema dele estar nu? Se ele já andava nu a vida inteira e era só ele e a mulher dele? Então, o que aconteceu? Nós deixamos de ter uma consciência espiritual e a gente só tem a consciência agora para quê? Para o que é carnal, para o que é material. Então, ele foi lá pedir perdão para Deus, Adão. Será que ele ficou preocupado que ele tinha comunhão com Deus e depois Deus não teve comunhão com ele? Ou a única coisa que ele se preocupou foi costurar lá a folhinha de figuinho lá para tapar? Então, depois que Deus se separou do homem, automaticamente toda a nossa preocupação é com relação à minha satisfação, né? De tudo que é meu, pode ser a minha casa, meu trabalho, minha carreira, meu filho, eu, né? E tudo que é voltado para quê? Para matéria. Então, a gente quer ver o filho casado, bem casado. A gente quer ver os netos com saúde, a gente quer ver tudo funcionando. Mas tudo com relação a quê? A matéria, carne, tudo com relação a esse mundo. Agora, essa árvore da vida, ela ficou impedida. Se vocês forem ver em Gênesis, Deus pôs os querubins e, ninguém mais tem acesso a essa vida. Até que a gente recebesse a manifestação do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, para que a gente pudesse voltar a ter acesso e voltar a ter comunhão e voltar a ter um Espírito para poder se relacionar com Deus. Agora, como que eu faço para ter acesso a essa vida? A gente
Acho que já sabe aqui decore salteado, mas vamos lá, João 3, de 3 a 6. Não tem outro versículo, porque não tem outra Bíblia, a única que ele deu é essa e ela é suficiente. E vamos ler então, de 3 até o 6. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, são duas coisas completamente diferentes. Então, Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha, né, como principal dos fariseus, ele só podia entender de matéria. Então, Então, ele perguntou para Jesus, será que volta, né, para o ventre da mãe? Será que... Não, gente. Jesus falou, pera. Gente, o que é carne, vamos pôr aqui desse lado. O que é espírito. Não vamos misturar os assuntos. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Não vai ter comunhão com Deus. Não vai ter a vida gerada de Deus. Só vai ter a vida que já nasceu, que é a vida criada, mas não a vida gerada. E se ele tiver a vida criada, Deus nunca vai poder se manifestar através dele. E se Deus não se manifestar através dele, ele vai estar fora dos propósitos de Deus. E se ele estiver fora dos propósitos de Deus a vida inteira, ele vai ter insatisfação. Porque a nossa satisfação só está quando a gente está dentro dos propósitos de Deus. Então o pessoal às vezes falava para mim assim, mas você mora lá no Paraguai? A ideia que a gente tem no Paraguai é ali de Cidade Leste, é brava coisa, né? Mas, e você já se acostumou lá? E vocês vão voltar para Londrina? Como que assim, coitada, né? Nossa, quando eu vou fazer compra ainda, que pergunta assim no shopping, né? Aonde você mora? Eu moro no Paraguai. O pessoal, coitada. Paraguai, porque eu podia falar assim, gente, eu moro em Nova York. Né? Já imaginou que chique, né? Eu moro em Paris. Mas ele levou para o Paraguai. Acontece que a nossa alegria e a nossa satisfação não está em morar nem em Paris, nem em Nova York e nem no Paraguai. A nossa satisfação está em estar dentro do propósito de Deus. Se o propósito de Deus para você é estar no Paraguai e você falar, gente, eu tenho condição econômica, eu vou para Nova York, você pode, Deus vai permitir, você vai comprar uma mansão em Nova York, você vai ser frustrada a tua vida inteirinha. Vestindo roupa bonita, tendo amiga chique, frequentando as melhores igrejas dos Estados Unidos, não vai adiantar. Fora dos propósitos de Deus, não tem satisfação. Tem um exemplo de uma amiga que queria se separar do amigo, do marido, porque ela falou, já não dá mais, esse aqui já é insuportável. E conhecer outra pessoa que era 10. Aí, o que aconteceu? A carne não entende. Por que eu não posso largar do marido que me enche, que é um saco, que eu já vi que não dá certo a gente viver com ele, para estar com outro que é gostosão, bonitão, parece que é o máximo, isso e aquilo, saradão, não é? A gente não entende. Por quê? A única coisa que eu falei é, fora do propósito de Deus, você pode estar com o mais sarado, com o mais bonito, com o que parece que vai fazer feliz, que tua vida vai ser uma porcaria. Mas eu não aguento mais viver com o marido. Falei, olha, melhor viver com o marido, mas debaixo do propósito de Deus, do que você achar que você tem a solução para o teu problema fora do propósito de Deus. Gente, o propósito de Deus é uma coisa muito séria, é um propósito eterno, é de reunir em Cristo todas as coisas. A minha satisfação não está em trocar de marido. Eu não estou falando e nem sou contra quem divorciou, quem não divorciou, tem casos e casos. A gente não está aqui falando é a favor do divórcio, é contra o divórcio, por misericórdia, ok? Que fique isso bem claro.
Agora, a nossa satisfação não está nem na casa maior, nem na pós-graduação, nem morar longe dos pais, nem morar perto dos pais. A nossa satisfação está em viver debaixo dos propósitos de Deus. E o propósito dele é reunir em Cristo todas as coisas. E a gente tem que estar consciente, porque a gente é tolinho e a gente se distrai rapidinho, porque parece que aqui era mais legal. Mas, gente, o legal é Cristo, é voltar para o centro. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, vamos aí para 1 Coríntios 6, 17. Essa vida espiritual que Deus deu para a gente, aonde que ela está? No corpo, na alma ou no espírito? 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Bom, então Deus vai agora colocar a vida dele aonde? No nosso espírito. A gente que tinha um espírito morto, não vamos entrar agora em todos os versículos que falam na Bíblia que a gente tem um espírito morto. Deus vivifica o nosso espírito através do novo nascimento. E agora nós temos vida espiritual. Aonde? Dentro do nosso espírito. E para o corpo? Porque a gente é corpo, espírito, alma e corpo. Bom, o espírito foi vivificado, está unido com Deus, está 10. Tá? E o corpo? Gente, para o corpo as notícias não são tão boas. Sinto informá-las que a nossa vida espiritual é no espírito. Vamos aí. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Gente, a vida está no corpo ou está no espírito? Está no espírito. O corpo, na realidade, está morto. E está no processo de menopausa, para as que já estão. Olha, gente, a coisa é só para baixo, tá? Até o dia que morrer. Não adianta. Tá? Indo para a morte. A vida é onde? No espírito. Então, às vezes a gente fica confundindo. Não, mas eu tenho fé, eu já orei, gente, olha, eu tenho dor, eu tenho esse câncer, eu tenho essa enfermidade, por que Deus não me cura? Gente, a vivificação é para o corpo ou é para o espírito? É para o espírito. E o corpo? Vai continuar ficando doente, vai continuar ficando velho, vai continuar indo para baixo. A boa notícia não é para o corpo, não adianta. Então, esse negócio, não, mas já está escrito em Isaías que Jesus levou sobre si as dores e as enfermidades. Então, quem tem dor de cabeça é porque não tem fé. Gente, misericórdia, não vamos misturar as coisas. Deus pode curar alguma enfermidade? Gente, todas. Alguma não. Para ele, curar o câncer ou a gripe, ou a dor de barriga, é tudo a mesma coisa. Agora, o propósito dele é corpão, saradão, né? Sem menopausa, com a memória 10, com tudo funcionando. Não. A vida espiritual não tem nada a ver, que eu não vou mais ficar doente, que Deus vai me curar, que a minha vida no corpo vai ser mais fácil. Gente, são coisas diferentes. Certo? Então, Deus pode curar? Claro que pode. Agora, ele vai se sujeitar ao que eu quero? Não. Ele pode usar um câncer para que a pessoa cresça? Espiritualmente? Pode. Ele pode usar uma diabetes? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Qual que é o propósito dele? Reunir em Cristo, convergir em Cristo. Ele vai usar todas as ferramentas que ele achar necessário. Aí já não depende de mim, aí já depende dele.
Tá? Então, a boa notícia é a nível espiritual, não é a nível de corpo. A gente leu Romanos 8:10, né? Vamos ler Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhas de Deus. Amém, gente, isso é o máximo. Eu que tinha uma vida humana, de repente, Deus se vê comigo e compartilha a sua vida comigo. Isso é o máximo, mas isso é todo a nível espiritual. E o nosso corpo? Ó, continua corpo de humilhação. Vamos aí, Filipenses 3:21. A coisa só vai piorando, porque a gente está num processo de morte. Filipenses 3:21. O qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Bom, vamos para Romanos 8:22. Então, o que a gente viu? Enquanto a gente está nesse mundo, como é o nosso corpo? De humilhação. O que é o corpo de humilhação? É de ficar humilhado mesmo, gente. Porque, ó, envelhecer é humilhante. E tem gente que até quando é criança já tem um corpo de humilhação. Quanta gente já nasce com um corpo de humilhação? Por isso que o culto ao ego é não aparecer. Claro. Então, gente, nós que temos todo o nosso ego voltado para o corpo, se a gente continuar desse jeito, a gente vai se frustrar mais. Porque a boa notícia não está a nível de corpo. Cada dia vai ser mais ruga. Tem jeito para melhorar? Tem jeito para a gente dar uma consertada. Vai ficar bom? Não vai, gente. Não tem jeito. Não vai. Se vocês conseguirem, se vocês tiverem as receitas para ficar bem bom, vocês me avisam, porque eu não conheço, não fica. Você conserta daqui, estraga o outro e não tem, é muita coisa indo mal, não dá. Não adianta. Bom, eu estou com pouco tempo. Romanos 8:22 que a gente tem que terminar para poder almoçar, ok? Eu sei. Tá, daí a gente vê como... Bom, 8:22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Claro. É o 8:22. E o 14? 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Certo. Não era nenhum desses dois, mas não tem importância. O que eu queria achar, não anotei errado, é que esse nosso corpo de humilhação, ele só vai ser transformado depois que a gente sair desse mundo. Tá? Então, realmente nós vamos ter um corpo glorificado, sem enfermidades, sem doenças, sem imperfeição. Exatamente aquilo que a gente queria ter nascido. Mas só que isso vai ser para depois. A obra que o Senhor está fazendo agora na gente começou pelo Espírito, né? Então, o corpo vai ser restaurado, mas vai ser restaurado depois. Então, o carnal e o espiritual não está determinado pelas nossas ações, mas está determinado pela origem. Eu posso orar, eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso fazer um monte de coisa. Se isso tiver origem na minha alma, não serve para Deus. Porque eu posso cantar com a minha alma. Se a alma é a nível de sentimento, de emoção, de alegria, eu bato palma, eu pulo. Gente, é uma delícia. Mas se eu estou cantando com a minha alma, eu não estou agradando a Deus. Se eu estou pregando com a minha alma, eu não estou agradando a Deus. Se eu estou fazendo a pós-graduação do ministério, aconselhamento pela alma, eu não estou agradando a Deus. Tudo que a gente faz pela alma não agrada a Deus. O que eu tenho, as coisas que Deus agrada, são as coisas do Espírito e elas têm que ter origem no Espírito. Então não é porque eu sinto, porque eu decidi, é porque o Senhor chamou. E quando o Senhor chama, Ele tem o jeito dele perfeito das coisas funcionarem.
Se Deus me quis levar para o Paraguai, gente, o primeiro que ele chamou foi o meu marido, porque ele não vai me levar para um lugar, deixar meu marido com outro e virar a família um caos. Ele tem uma hierarquia dentro de casa. Primeiro ele chamou o meu marido. A Cota falou, mas é que o marido dela apoia. Não é que o marido dela apoia, é que não existe ministério que a mulher sobrepassa o marido, gente. O marido sempre vai ser o cabeça, não tem jeito. Esse negócio que eu fui chamada, mas o meu marido, puxa, ele não compreende as coisas do Senhor. E nem eu, porque isso aí, esse chamamento foi de alma, não foi do Espírito. Se ele me chamar, o primeiro que vai ser tocado vai ser o marido. E por que o marido apoia? Porque quando é do Senhor, Deus vai usar só um método que ele conhece, que é o marido como sendo cabeça. Bom, não sei se eu paro para ela mudar, porque ainda faltam uns 5 minutos, eu não sei se... Bom, então... Tá bom. Bom, então, a nossa carne, ainda que ela ore, ainda que ela louve, ainda que ela cante, ainda que a gente participe de todos os acampamentos da igreja, ela não vai agradar a Deus. Agora a gente já falou do Espírito, que agrada a Deus, né? A gente já falou, eu não dei aqui os versículos, se vocês quiserem anotar. Romanos 1:9 e Filipenses 3:3, que é onde o apóstolo Paulo fala, a esse Deus a quem eu sirvo no meu espírito. A esse Deus a quem eu oro no meu espírito. Então, a Deus a gente só agrada no espírito. Então, só para as que estão anotando, Romanos 1:9 e Filipenses 3:3. Porque a carne nunca vai agradar a Deus. Nem lendo versículo, nem batendo palma, nem participando do acampamento, nem fazendo nada. Agora a gente falou então do espírito e falou do corpo. O que faltou? Faltou a alma. O que acontece com a nossa alma? A nossa alma, ainda que purificada, ainda que perdoada, ainda que salva, ela permanece fora do propósito de Deus. Por quê? Porque a alma quer ser o centro. E Deus quer que Jesus seja o centro. E, gente, é uma guerra. Porque a salvação já foi feita no Espírito. O corpo, ele vai ser glorificado, né? Mais para frente. E o que a gente continua ainda aqui? Qual que é o nosso problema? Ah, bendita da alma. Ah, bendita das emoções. Eu não me sinto salva. Eu não me sinto amada. Eu ainda tenho medo. Então, o que acontece com a nossa alma agora? Ela vai ter que ser submetida para que Jesus ocupe o centro e para que ela deixe de ser o centro. Vamos aí para Marcos 8, 35 e 36. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Claro, então o que acontece? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar... Não, vamos pôr o que estava antes, o 37. Não, desde o 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Que vida é essa? É a vida da alma, tá? É a vida psique. Então, quem quiser salvar a sua alma, o que é salvar a sua alma? Continuar sendo o centro, o que eu quero, o que eu gosto, eu não gosto disso, não vou fazer, eu quero morar aqui porque minha mãe mora aqui, eu vou me separar porque esse marido é chato, ou 1 milhão de coisas. Então, quem quer continuar nessa obstinação de ser o centro, de não estar dentro dos propósitos de Deus, ele vai perder que vida? A vida de Deus.
Então, Jesus consumou toda a obra? Consumou. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.